Capítulo 881. O semideus da escola de pensamento rosa, que estava escondido nas sombras, usava um manto preto com capuz e uma máscara dourada com padrões vermelhos e pretos espalhados. Sua figura não podia ser identificada, mas ele definitivamente não era baixo, medindo 1,8 metro de altura. Ele usou o artefato selado do caminho do saqueador para roubar o sarcófago de Tutancés e, colocando-o diante dele. Imediatamente, seu corpo se dissipou e se estendeu como se tivesse se transformado em uma corda grossa, longa e macia. Esta corda transparente e quase etérea rapidamente amarrou o pesado sarcófago em uma tentativa de trazê-lo para o mundo espiritual. Neste momento, uma forte rajada de vento soou nos ouvidos do semideus da escola de pensamento rosa. Eles se chocaram no ar, formando uma agitação explosiva. Estrondo! O sarcófago dourado de Tutancés II foi lançado voando enquanto a corda transparente em torno dele se desenrolava, encolhendo novamente em uma forma humanoide. Este semideus da escola de pensamento rosa flutuou diagonalmente para baixo de uma maneira incontrolável antes de se transformar em um espectro, não, na forma de um espírito maligno. Ele permitiu que os ventos intensos soprassem através de seu corpo sem fazer nenhum movimento adicional. Ele viu redemoinhos no ar girando rapidamente quando um furacão desenfreado apareceu de repente, varrendo pedras, cascalho, lixo e partes do telhado do porto no ar. Até mesmo a carruagem que antes se movia de forma autônoma voou por causa de sua proximidade. Foi despedaçada em meio aos ventos fortes. Aparentemente sortudo, mas na verdade um resultado esperado, as sombras onde o semideus da escola de pensamento rosa estava escondido não tinham nenhum soldado de Loen e estavam longe do caminho principal. A mulher de vestido de noite preto e coroa de espinhos foi obstruída pelo furacão enquanto seu corpo oscilava involuntariamente para trás. Ela não conseguiu correr imediatamente para o sarcófago dourado que havia sido lançado ao ar, e só pôde usar seu impulso para virar o corpo para o lado, lançando seu olhar para um armazém que ficava longe do distrito das docas. Imediatamente depois disso, ela virou a cabeça para olhar para o semideus da escola de pensamento rosa porque ele não foi afetado pelo furacão. Confinamento. A mulher que também usava uma máscara dourada levantou a mão esquerda e agarrou a figura do inimigo que estava à sua vista. O semideus da escola de pensamento rosa tinha uma intuição espiritual formidável. Ao sentir o perigo com a ajuda de sua intuição espiritual, usou um teletransporte por espelhos antes do tempo, saltando sobre um pedaço de vidro a cerca de 80 metros de distância. Neste momento, o furacão pareceu estabilizar-se e rapidamente se acalmou. Pá, pá, pá! Os itens caíram no chão, incluindo o sarcófago dourado que continha Tutancés II. Bang! Ele abriu uma cratera depois de sofrer a fúria do furacão. A tampa superior voou, espalhando o ouro e as pedras preciosas que estavam seladas nas duas camadas superiores do sarcófago como itens funerários. Então, o nível inferior do sarcófago tombou algumas vezes, derrubando caixas douradas e recipientes de jade que armazenavam os órgãos dissecados. Um cadáver amarrado em um pano marrom amarelado caiu. Sua superfície estava coberta por um líquido oleoso vermelho escuro. Esta não era outra senão a múmia criada após a morte de Tutancés II. Era extremamente magro e seu rosto tinha uma máscara dourada com padrões cobrindo exatamente como a máscara usada pelo semideus da escola de pensamento rosa. Embutidas nas órbitas oculares havia duas gemas de ônix anormalmente puras. No momento em que a múmia apareceu, o ambiente pareceu diminuir. O corpo principal do sarcófago parou quando um líquido vermelho escuro fluiu dele, encharcando o solo próximo.
Quando o semideus da escola de pensamento rosa com o artefato selado do caminho do saqueador viu esta cena, ficou furioso antes de pensar em algo. A expressão em seus olhos se transformou em uma surpresa agradável. Sua figura desapareceu do fragmento de vidro, movendo-se para os 2 globos oculares de ônix de Tutankhamen II. Então, ele possuiu a múmia e tentou puxá-la para o mundo espiritual. De repente, sentiu que a múmia em sua visão de espírito maligno havia desaparecido. Simultaneamente, a múmia de Tutankhamen II com uma coroa dourada inclinada na cabeça de repente saltou para cima, virando seu rosto incrustado de ônix em direção ao único farol no Porto Pritis. Este faraó, que estava morto há séculos, soltou um grito desumano de sua garganta. Amarrado com bandagens marrom amareladas, ele libertou a perna enrugada, caminhou e saiu correndo. Parecia estar correndo em direção à liberdade, mas havia esquecido uma coisa. Era apenas um cadáver. Deveria estar deitado em silêncio. Tape, tape, tape. A múmia de Tutankhamen II terminou de acelerar assim que começou. Ao ver isso, a mulher da coroa de espinhos levantou a palma da mão direita e apontou para a múmia mutante. Todos os mortos receberão a paz eterna, ela disse algumas palavras no antigo Hermes. Bang! A múmia de Tutankhamen II exerceu força nas pernas ao saltar, saltando em outra direção, escapando da região que a faria desfrutar de seu descanso eterno, saltando de uma forma que não adere à agilidade de um zumbi. Mais longe, o homem de cabelos negros e olhos dourados, que perseguia Mamose, estreitou os olhos enquanto seu anel emitia mais uma vez um feixe de luz cristalino. Sua figura se teletransportou para a frente da múmia enquanto tentava impedir o falecido de se afastar. No entanto, Tutankhamen II mudou de direção mais uma vez, atacando de um ângulo diferente. Ele mudava constantemente de direção, como se seu objetivo fosse aproximar-se do farol seguindo uma rota irregular. O coração de Mamose agitou-se quando seu corpo desapareceu repentinamente, brilhando em um pedaço de vidro não muito longe da múmia. Ele usou isso como um trampolim e finalmente apareceu nos 2 ônix nas órbitas oculares de Tutankhamen II. Embora o semideus militar de Loen tivesse restringido a possessão, o faraó do Reino das Terras Altas não era um item comum. Ainda restava alguma espiritualidade. Vendo seu parceiro ter sucesso, o semideus com o artefato selado do caminho do saqueador, não hesitou em estender a mão esquerda com luva preta, apontou-a para a mulher de vestido de noite e fechou a mão em punho antes de girá-la em meio círculo. A mulher imediatamente sentiu seus pensamentos ficarem à deriva por um segundo. Depois disso, foi amarrada firmemente por seu próprio vestido. Quase ao mesmo tempo, os soldados de Loen, distante nos telhados do armazém, tiveram dificuldade em controlar os rifles enquanto apontavam na direção dela e puxavam os gatilhos. Bam! 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 Os monstros de aço com canhões grossos também dispararam suas balas de canhão contra a mulher. O semideus de olhos dourados não tentou salvar sua parceira. Em vez disso, ele olhou para a múmia de Tutankhamen II, que havia parado por causa da possessão de Mamose. Ele apertou a mão direita em punho e acenou abruptamente. Execução! Uma expressão de alegria passou por seus olhos porque não importava se a múmia morresse novamente, mas Mamose não podia permitir isso. Em outro lugar, no momento em que as balas de canhão iam atingir a mulher, elas de repente diminuíram a velocidade, como se tivessem afundado em um pântano formado por ar. Foram repelidos por um poder que provinha das leis. Na cabeça da mulher, a coroa de espinhos acendeu-se repentinamente, consumindo mais da metade do oceano de luz acumulado. O semideus encapuzado da escola de pensamento rosa imediatamente descobriu isso quando desapareceu de um local distante,
como se tivesse sido fundamentalmente eliminado. Isso também significava que ele chegou na frente da mulher e a viu levantar a mão direita. Reunida em sua mão direita estava pura luz condensada. Eles se transformaram em uma lança flamejante que tinha 2 asas brancas e puras na ponta, envolvendo a ponta da lança como o abraço de um anjo. Os olhos do semideus da escola de pensamento rosa se arregalaram imediatamente ao ouvir os passos da morte. Ele tentou usar teletransporte por espelhos para saltar, mas descobriu que seu entorno estava selado pelas asas brancas puras. Uma intensa sensação de medo surgiu dentro dele e inundou sua razão, fazendo-o abandonar sua resistência às suas raízes, ao seu ser e à sua força. Neste momento, um lamento estridente soou quando os olhos da mulher ficaram temporariamente turvos. A lança ardente em sua mão direita desviou-se para o lado enquanto ela não conseguia manter sua estabilidade. Ele desmoronou em uma linda explosão de luz quando foi atingida pelo ar como um furacão. E nas proximidades da múmia de Tutancés II, Mamose interrompeu sua possessão. Ao lado dele, uma boneca suja caiu no chão. O peito da boneca tinha um rasgo que quase o penetrou. Levantou-se e seu rosto sem olhos pareceu ganhar vida, tornando-se anormalmente distorcido e horrível. Ela gemia continuamente com um tom estridente, fazendo com que o semideus de olhos dourados de Loen, que estava próximo, sentisse uma mão invisível agarrando seu pescoço enquanto ele chutava e lutava no ar. Foi por causa da existência desta boneca que Mamose não foi executado. Da mesma forma, o outro semideus da escola de pensamento rosa não foi atingido pela lança flamejante. Quando este último viu isso, imediatamente usou o teletransporte por espelhos para se aproximar da múmia de Tutancés II, que ainda estava focada em se mover na direção do farol. Ele planejou aproveitar esta oportunidade para unir forças com Mamose para atingir o objetivo de sua operação. Nesse momento, a mulher de vestido de noite diminuiu a distância, aparecendo diretamente acima deles. A coroa de espinhos em sua cabeça emitia a mais pura luz. Ela pressionou com a mão direita e disse: "Este lugar terá o misterioso enfraquecido e o real fortalecido." Assim que ela disse isso, a boneca manchada de sangue imediatamente perdeu a expressão e parou de gritar. O semideus de olhos dourados do exército de Loen finalmente teve a chance de respirar. Ele afastou com força a mão que segurava sua garganta. A partir daquele momento, seus poderes de semideus diminuíram rapidamente à medida que os ataques originados da realidade foram rapidamente aumentados. Isso também significava que os soldados de Loen no topo do armazém e a carruagem a vapor que se aproximava lentamente foram os vencedores desta batalha. Para o exército Loen, esta foi uma situação em que a sua vantagem foi extremamente ampliada. Mamose e o outro semideus da escola de pensamento rosa reagiram imediatamente. Um deles tentou possuir a múmia, enquanto o outro tentou pegar a boneca sem olhos. Eles planejavam escapar antes que sua força diminuísse a um certo limite. Claro, a mulher do vestido de noite e o semideus de olhos dourados não podiam permitir que o inimigo fizesse o que desejavam, mas quando estavam prestes a agir, uma luz riscou o céu e explodiu em fogos de artifício sonhadores. Logo depois disso, os dois semideuses sentiram sua percepção espiritual disparar simultaneamente enquanto olhavam em direções opostas. Uma mão usando uma luva transparente estendeu-se do vazio ao lado do sarcófago dourado de Tutancés II, agarrando um punhado de terra encharcada com um líquido vermelho escuro. O líquido era uma mistura de matéria cerebral e fluidos corporais de Tutancés II. Era um material ritualístico usado para manter sua espiritualidade, e este continha seu sangue. Mamose e o semideus da escola de pensamento rosa,
que empunhava o artefato selado, também olharam e viram uma figura vestindo um terno formal e cartola aparecer. Esta figura estava curvando as costas para pegar o solo encharcado com um líquido vermelho escuro. Durante esse processo, manteve a mão direita no peito esquerdo, como se estivesse se curvando aos semideuses. Então, mantendo essa pose, ele olhou para cima para revelar seu rosto mascarado cinza metálico antes de desaparecer rapidamente do nada. Ponto.